Paz do Senhor, meus irmãos, é muito bom estar com vocês nesta noite, reunidos neste ajuntamento. Paz do Senhor Jesus, pastor Edmilson, pastor Gilberto, Deus em Cristo vos abençoe. Muito feliz de estar aqui com vocês, eu também sou parte desta família. Deus não tem diversas famílias espalhadas. A partir do momento que Jesus realiza o seu ato vicário na cruz do Calvário, não há mais diferença entre judeus e gentios. Hoje nós temos a igreja do Senhor e nós fazemos parte da mesma família. Vocês são da minha família. Eu posso estar em um cômodo distinto, diferente, mas eu tenho um carinho muito grande por todos vocês e para mim é um privilégio muito grande nessa noite poder fazer uso da palavra de Deus e me reunir com vocês neste ajuntamento, neste novo normal. Esse é o novo normal que a gente está vivenciando, mas embora nós não estejamos reunidos todos no mesmo lugar fisicamente, nós estamos aqui nessa noite atuantes. A igreja do Senhor, ela continua atuante. O nosso Deus, ele não está em quarentena. Embora nós estejamos, o Senhor continua no trono e ele continua trabalhando em nosso favor e trabalhando em favor de sua igreja. Um grande abraço a todos os irmãos da Assembleia de Deus, Ministério Ictus, vocês moram no meu coração. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos nessa noite, aqueles que podem e têm as suas Bíblias, aí no seu lar, pegue ela por gentileza, Marcos, capítulo de número 5. Gostaria de fazer menção de um texto bem conhecido, irmãos, para a nossa meditação nesta noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, o capítulo é o de número 5. Como o texto é longo, irmãos, eu vou ler para não tomar muito tempo. Está escrito assim, fala-nos a respeito de um endemoniado que fora curado. Diz assim, irmãos, verso 1, Marcos capítulo 5, verso 1. E chegaram-se ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha as suas moradas nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém o prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaço, e os grilhões viraram migalhas, e ninguém o podia amansar. Verso de número 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e feria-se com pedras. Mas quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque dizia: sai deste homem espírito imundo. Perguntou-lhe então Jesus: qual é o teu nome? E eles lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E quando aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles, Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. Versículo 14, e os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos e saíram a ver o que era aquilo que havia acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E quando
os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, vai para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém. Meus irmãos, quão grandes coisas Jesus tem feito por nós. Quão grandes coisas Ele tem realizado em nosso favor. Nós estamos aqui neste ajuntamento, reunidos nesta noite, porque o Jesus a quem nós servimos tem feito grandes coisas por nós. É por Ele, para a glória dEle que nós estamos reunidos. Se estamos de pé, se respiramos, se temos saúde, é porque Jesus tem feito grandes coisas por nós. A gratidão em nosso coração por aquilo que Ele tem nos feito. O texto é muito conhecido e eu não quero aqui pregar nada diferente daquilo que o texto diz. Pregar para mim é deixar o texto falar, e o texto tem primazia e reina sobre qualquer tipo de ideia que nós temos. Nós estamos aqui embasados nesse texto, e o meu objetivo nessa noite é que nós possamos ser edificados por aquilo que Jesus tem a falar conosco através desta palavra. Existem no mundo quase 8 bilhões de pessoas, dos mais variados tipos e níveis. Existem gente de todo tipo de variação: negros, pardos, brancos, ruivos, gente muito rica, mas também existe gente muito pobre. Existem pessoas cultas, de uma cultura invejável, de muita sabedoria, mas também existem gente simples e pessoas comuns, pessoas que talvez nunca tiveram a oportunidade de estar em uma escola, pessoas que são analfabetas. Existe gente que vive pomposamente, com muito luxo, muita pompa, muito dinheiro, mas também existe gente abaixo da linha da pobreza. Existem pessoas bem-sucedidas, mas também neste exato momento existem pessoas falidas, que não sabem o que vão fazer amanhã. Existem pessoas alegres, contentes, felizes, mas também existem pessoas amarguradas, tristes, frustradas. Independente de tudo isso, dos mais variados tipos de pessoas e suas respectivas condições, Deus é capaz de distinguir entre todas essas pessoas, cada pessoa no mundo. Ele consegue te enxergar individualmente, e Ele consegue te diferenciar. Bendito seja o nome do Senhor. Nos lugares mais longes, nas situações mais adversas, e não somente isso, Ele é capaz de amar cada pessoa distintamente e individualmente. Bendito seja o nosso Deus. E Ele ama independente do objeto de amor, porque a causa do amor de Deus não é o objeto amado. Deus não nos ama porque somos bons. Deus não nos ama por aquilo que somos ou que temos, se é que temos alguma coisa
que lhe interesse. Não, Deus nos ama apesar de nossas mazelas, apesar de nossos vícios, apesar de nossos pecados. Deus nos ama porque Ele é amor. A causa do amor de Deus não está em nós, está nele mesmo. Nós somos alvos do amor de Deus, e não por aquilo que somos, não por aquilo que temos, não por aquilo que podemos fazer, mas por aquilo que Deus é. Deus nos ama singularmente. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é impossível calcular o valor de uma alma, o valor de um ser humano, o valor de uma pessoa. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 6, e no versículo 20, ele diz que nós fomos comprados. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 1 e no versículo 18, ele diz que essa compra, nós não fomos resgatados por coisas corruptíveis. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com nada material que Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. Aquele que é justo morreu por pecadores injustos. Aquele que é bendito para todo sempre se fez maldito para que você fosse abençoado. Você é abençoado hoje porque Ele se fez maldição na cruz por você. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o Jesus que nós servimos, que ama os seres humanos indistintamente. E por mais que no mundo existam quase 8 bilhões de pessoas, e neste exato momento, no contexto que nós vivemos diariamente, muitas vidas estão se perdendo, descendo à sepultura, eu gostaria de dizer que há um Deus no trono que ama indistintamente a cada pessoa, apesar deste momento. Ele está no trono governando. O nosso Deus não está em quarentena. Embora nós estejamos limitados de nos reunirmos fisicamente, Deus continua atuante pelo poder que em nós opera através das orações da igreja. Deus ainda opera em favor da igreja. Irmãos, vamos olhar para esse texto e entender o seu contexto. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós abordamos um texto, ele traz consigo um contexto. Jesus havia tido um dia exaustivo, ele estava ensinando a multidão, e quando nós vemos Jesus despedindo a multidão, pensamos que ele vai descansar. Só que Jesus, ele, apesar do cansaço físico, ele dá uma ordem para os seus discípulos. E a Bíblia vai dizer que era já tarde. Sendo já tarde, se você ler o capítulo 4, que antecede o capítulo 5, ele disse para os seus discípulos: vamos passar para o outro lado. Ele não diz para os discípulos o porquê, não diz o motivo, mas eu entendo quando eu vejo esse contexto, que o cenário não era favorável, já era noite, e eles estão a caminho de uma região por nome Gadara ou Decápolis, e o interessante é que neste caminho se levanta uma grande tempestade, de maneira que os discípulos chegam a se questionar e a perguntar por que Jesus estava dormindo. Jesus está dormindo, mas Jesus está no barco.
Jesus está dormindo, mas ele não está alheio. Jesus está dormindo, mas ele tem o controle da situação. Os discípulos olham para aquela situação e eles pensam que Jesus está alheio. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes nós passamos por situações tão adversas, tão tempestuosas, que nós pensamos que Jesus está alheio àquilo que nós estamos vivendo. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu entendo que por maiores que sejam as minhas adversidades, as minhas tempestades, Jesus jamais estará alheio à situação. Jesus não está alheio à sua situação, Jesus não está alheio à minha situação. Ele sabe o que estamos passando, Ele sabe o que estamos enfrentando, Ele está no controle da situação. Você só precisa saber que Ele está no barco, você só precisa saber que Ele controla, que Ele governa, que a sua confiança precisa estar nele. Jesus nunca te decepcionou, nunca te desapontou e jamais te desapontará. O que você precisa fazer em meio a toda essa tempestade é simplesmente confiar que aquele que chamou você para esta missão vai fazer você chegar e concluí-la com êxito. Bendito seja o nome do Senhor. Interessante que nós passamos de um mar revolto para um homem revolto. Nós observamos Jesus acalmando uma tempestade, só que agora ele tem que acalmar um homem em tempestade. O texto varia entre uma grande tempestade, ondas, ventos, o mar, para um homem em tempestade. Se Jesus acalma tempestades físicas, se ele se dirige ao mar e o mar lhe é sujeito, se ele se dirige aos ventos e os ventos lhe obedecem, Jesus também é capaz de acalmar homens revoltos. Talvez você esteja vivenciando uma tempestade interna, talvez você esteja vivenciando algo que está fugindo da sua capacidade de resolução, mas o mesmo Jesus que acalma os mares e as tempestades também tem poder para acalmar homens revoltos, lares revoltos, situações revoltas. Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que você pede ou espera, segundo o poder que em ti opera. Bendito seja o nome do Senhor. E mesmo depois desse dia exaustivo, Jesus chega a Gadara. E quando ele chega neste lugar, nós precisamos entender o porquê ele foi até lá. Irmãos, se nós estamos aqui reunidos neste ajuntamento, é porque um dia também Jesus foi onde nós estávamos. Se Jesus não tivesse ido onde nós estávamos, onde será que estaríamos? A situação deste homem, a situação desta alma, era totalmente desastrosa. E foi cantado aqui hoje, nessa noite, pela nossa irmã Bia, que nos antecedeu. Algemados por um peso nós estávamos. Mas o mesmo Jesus que foi até Gadara, um dia ele veio até nós. Bendito seja o nome do Senhor. E eu acho esplêndido o que Paulo escreve aos irmãos em Éfeso, porque no capítulo 2 ele vai dizer que nós estávamos mortos, mas ele nos vivificou. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, mas ele nos alcançou. Nós andávamos nos desejos e nos prazeres da carne, mas um dia Jesus também veio até nós. Bendito seja o nome do Senhor. E o texto da carta aos Efésios, no capítulo 2, vai dizer que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, Ele nos vivificou, Ele nos deu vida. Bendito seja o nome do Senhor. Salvação, irmãos, não é mérito nosso, não é o nosso esforço, mas é aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. A cruz do Calvário é suficientemente capaz de nos salvar. Bendito seja o nome do Senhor. E esse homem também
estava em uma situação talvez parecida com a que muitas pessoas viviam. Nós vivíamos algemados. Talvez não estávamos tão profundamente mergulhados no pecado, ou mergulhados em uma situação como este homem estava, mas nós estávamos no mesmo caminho que ele. Ninguém escapa do rótulo de pecador. Nós estávamos fora do caminho. E esse texto traz lições riquíssimas. E em poucos minutos eu quero transmitir algumas lições desse texto. E a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que para Jesus não existe vida irrecuperável. Para o Evangelho pode ser irrecuperável para você, pode ser irrecuperável aos seus olhos, mas para Jesus não existe vida irrecuperável. Para Jesus não existe lata do lixo. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, não há prisões, não há grilhões, não há pecados, não há demônios que possam com o poder do Evangelho. O Evangelho que nós cremos e que nós pregamos é poder de Deus para transformação de vidas. A maior prova disso é a sua própria vida, é a minha própria vida. Quem éramos nós? Onde andávamos? Mas um dia nós fomos alcançados por este rico e poderoso e bendito Evangelho. E este Evangelho rompeu com os grilhões que nos prendiam, que nos algemavam, com os vícios. E hoje nós somos libertos pelo poderoso poder do Evangelho e pela cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Todos já haviam desistido dele. Todos deram ele como um caso perdido e irrecuperável. Os amigos desistiram, a sociedade desistiu, a família desistiu, mas Jesus enfrentou um mar revolto para chegar até onde ele estava. Jesus ama as almas, Jesus ama vidas, e ele enxerga vidas individualmente. Ele vai até lá e enxerga esse homem individualmente, é uma missão para ele. Ele não estava preocupado com as multidões, ele não estava preocupado com porcos, ele não estava preocupado com a situação financeira daquele lugar. Não, irmãos, o Evangelho é poder de transformação. A maior riqueza e a maior bênção do Evangelho é a salvação em Cristo Jesus. Você é rico e bendito, não por aquilo que você tem financeiramente, não pelo cargo ou pela empresa que você trabalha, por mais bem-sucedida e abençoada que seja a sua carreira. Não, você não é rico por causa da sua carreira, mas é por causa daquilo que Jesus realizou na sua vida e manifestou a salvação sobre você. Bendito seja o nome do Senhor. E aí nós vemos que o mesmo Jesus que acalmou tempestades indomináveis e inadministráveis ao olhar humano, também recupera essa vida. Sabe por quê? Porque o amor de Deus por nós é incansável. E o amor de Deus por nós não depende daquilo que somos. O amor de Deus por nós é por aquilo que Ele mesmo é. Se nós olharmos para esse homem, ele era um espectro humano. Se nós olharmos para esse homem, era um caso perdido, mas nós precisamos olhar para as pessoas da ótica de Jesus. Talvez nós precisamos olhar para as vidas e para as almas com os óculos de Jesus, com a visão de Jesus. E a minha oração nessa noite é que nós possamos ver as almas como Jesus as vê. Se nós não estivermos enxergando as vidas como Jesus enxerga, nós precisamos orar para que, nem que seja por 10 minutos, nós consigamos enxergar da maneira que Jesus enxerga. E Jesus amou aquele homem individualmente, bendito seja o nome do Senhor. A situação daquele homem era deplorável. Ele era um prisioneiro de uma legião demoníaca. Esses demônios aprisionaram este homem. Prometeu prazeres que não se esgotavam, prometeu liberdade, e é assim que Satanás age. Ele é um mentiroso, ele é um enganador. Promete liberdade, mas no final das contas aprisiona. Ele é um grande mentiroso. Nas mãos de Satanás, esse homem perdeu tudo
de mais precioso e importante que ele tinha. Irmãos, ele perdeu família, ele perdeu liberdade, ele perdeu a saúde física e a saúde mental, ele perdeu os amigos, e ele saiu do convívio da sociedade, ele não tinha mais dignidade, não tinha paz, não tinha pudor, não tinha decência. Havia um poder destruidor demoníaco atuando na vida deste homem. Satanás não é um mito, os demônios agem, os demônios atuam, e a igreja precisa anunciar o evangelho, porque o evangelho é o poder para quebrar qualquer grilhão demoníaco. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Este homem foi arrastado para uma vida de impureza. Olha na onde que ele morava, olha onde Jesus desembarcou, olha onde Jesus encontrou ele. Jesus encontrou ele em um cemitério, morando em sepulcros, gritando, sem a mínima sanidade. Todavia, Jesus foi até onde ele estava, assim como Jesus nos encontrou, assim como Jesus nos alcançou. A sociedade tentou prendê-lo com cadeias, tentou tirar ele de circulação, tentou manter ele longe da família, longe dos amigos, mas deu errado. A Bíblia vai dizer que ele quebrou os grilhões. A Bíblia vai dizer que ele escapou. Nada que tentaram com aquele homem deu certo, até que um dia todos desistiram dele. E ele vivia sozinho. Todos abriram mão do seu caso porque não tinha como recuperá-lo. Todos os anos, os governos do mundo inteiro investem milhões, bilhões, tentando recuperar as pessoas que, por algum motivo, são presidiários, para que eles não sejam reincidentes. Mas o índice de reincidentes é pelo menos 70%, é muito alto. E os governos tentam recuperar essas vidas de todas as maneiras, investem pesadamente. Mas eu gostaria de anunciar que, infelizmente, as prisões são um mal necessário. Mas o que pode mudar a vida dessas pessoas não são simplesmente os investimentos dos governos. Precisa-se mais do que isso. O que precisa ser feito é que a igreja precisa anunciar a mensagem de transformação. Bendito seja o nome do Senhor. É o evangelho que tem poder de transformar vidas. Os programas sociais podem ajudar, mas se a igreja realmente for igreja, porque tem muitos que se reúnem como igreja, mas não pregam o verdadeiro evangelho. O intuito deles são de coisas aqui e agora, são bênçãos materiais, terrenas, mas quando a igreja realmente é igreja, ela faz diferença na vida da sociedade. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos na Ictus, porque nós diariamente, mensalmente, acompanhamos diversos testemunhos do que Deus tem feito nessa casa. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, porque se vocês continuarem sendo igreja, muitas vidas serão alcançadas, transformadas e serão grandes instrumentos nas mãos do Senhor. Eu tenho orgulho de dizer e de falar e pertencer a essa igreja, porque eu sei que Deus atua aqui, porque vocês verdadeiramente têm sido igreja. Que o Senhor Jesus seja glorificado na vida de vocês. Meus irmãos, para finalizar, Jesus veio para desfazer as obras do inimigo. João escreveu isso na sua primeira carta, no capítulo 3 e no versículo 8. Por maiores que sejam os obstáculos e as tempestades, por mais que pareça que é irreversível o quadro, sempre coloque no seu coração que o evangelho é poderoso para quebrar grilhões. Por mais que ao seu olhar você olhe e acha não tem jeito, não tem como, lembre-se sempre, para Deus não existe vida irrecuperável. Deus não tem
lata de lixo no reino de Deus. Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Bendito seja o nome do Senhor. O evangelho que nós pregamos é um evangelho de poder, de transformação, de mudança de vida, de pensamentos e de hábitos. O que me encanta nesse texto é o versículo 15. Para mim, o versículo 15 desse capítulo revela muito acerca do evangelho, porque aquelas pessoas não entenderam o que estava acontecendo. Mas aí no versículo 15 diz que eles foram ter com Jesus. E o que eles viram? Viram o ex-endemoniado. O texto diz: o que tiver a legião já não tem mais. Ele estava sentado, vestido, em perfeito juízo. Irmãos, o maior milagre que existe no reino de Deus é a salvação, é a transformação. Bendito seja o nome do Senhor. Ué, mas o camarada não andava nu, não andava se ferindo com pedras, gritando. Irmãos, onde o evangelho chega, Jesus restaura por completo, em todas as áreas, em todos os sentidos, o evangelho traz de volta a sanidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus devolve para aquele homem a dignidade, ele volta a ter pudor, ele volta a ser um homem sereno, ele volta a ter sanidade, porque quando Deus inicia uma obra, Paulo escreveu no capítulo 1 e no versículo 6 de Filipenses, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. A carta de Efésios é muito rica, que ele vai narrar a igreja como um grande edifício. Nesse grande edifício, a pedra singular é Cristo, e nós, igreja, somos tidos como pequenas pedras vivas. Então, a igreja não é uma obra acabada, você não é uma obra acabada, você é uma obra em constante transformação, evolução. Então, tenha paciência consigo, tenha paciência com os irmãos. Você pode não ter alcançado o grau que você gostaria de ter alcançado ainda, mas Jesus está te lapidando, te transformando. O evangelho nos envolve gradativamente, as suas mudanças. Às vezes a gente olha, parece que não mudou nada, mas quando nós olhamos para trás, irmãos, mudou muito, mudou tudo, e nós estamos aqui porque fomos alcançados por esse Jesus, por esse evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. E aí o que é interessante nesse texto, para fechar, para finalizar, nem nome esse homem tinha. E aí, como todos desistiram dele, Jesus transformou ele, Jesus está indo embora. Aí agora o gadareno quer seguir Jesus, ele quer estar onde Jesus está também. E quando a gente olha para esse texto, tem 3 pedidos nele. O primeiro pedido é dos demônios. Os demônios pedem para entrar nos porcos. Jesus fala: ok, vai lá. O segundo pedido são dos moradores daquela região. Para quem que é esse pedido? Para Jesus. Que pedido é esse? Jesus, vai embora, porque você está acabando com o nosso negócio, com as nossas finanças. O nosso negócio é com o dinheiro, o nosso negócio são com os nossos bens. Nós não estamos preocupados com a transformação, com esse negócio aí que você está fazendo. Jesus fala: vocês querem que eu vou embora? Ok, estou indo embora. Ele também atende. E aí o terceiro pedido é o do gadareno. Jesus, minha vida não tem sentido sem você. Quero segui-lo, quero estar com você, quero aprender com você. E aí esse daqui Jesus não aceita. Por quê? Mesmo todos aqueles homens tendo abandonado Jesus, mandado Jesus embora, se preocupado mais com os seus bens, Jesus não desistiu deles. Jesus continuou amando eles. Então prova, Paulinho. Claro que eu vou provar. Jesus falou: vocês podem me mandar embora, mas todas as vezes, quando vocês olharem para esse homem, vocês vão se lembrar: ele passou por aqui, o evangelho dele transforma, aquilo que ele prega é diferente. Então todas as vezes que ele via o gadareno era uma carta viva do amor de Deus. Eles desistiram de Jesus e mandaram Jesus embora, mas Jesus não desistiu deles e plantou lá o primeiro missionário naquela região. E todas as vezes que aquelas pessoas viam aquele homem,
Com certeza, eles olhavam para si e pensavam, ele passou por aqui, ele esteve aqui, nós os mandamos embora, mas o que ele fez foi revolucionário e transformador, porque mesmo quando nós nos decepcionamos conosco mesmo quando nós mandamos Jesus embora, o amor dele é incansável, e ele não desiste de nós, como ele não desistiu daquele povo, daquela região, e deixou para eles uma testemunha viva do seu poder de transformação. Meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe, que nós possamos a cada dia mais valorizar este tão rico e bendito evangelho. Às vezes nós corremos tanto com tantas coisas e não nos damos conta do quanto temos sido abençoados. A maior bênção de todas é nós sermos participantes da igreja do Senhor, deste tão rico e bendito evangelho. Nós estávamos mortos, mas ele nos ressuscitou e nos deu vida. Nós estávamos presos por grilhões, mas até aqui ele tem nos ajudado, nos libertado, nos moldado, e hoje o evangelho nos restituiu e nos restaurou plenamente. Valorize a salvação em Cristo Jesus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.